pessoal. Voltando para nossa live, estamos aqui, né? Que conversa profética, tá pegando fogo. Estamos até incendiados aqui, o fogo de Deus rompendo. Estamos com a live diretamente aqui da cidade de Londres com o pastor Judson de Oliveira aí dos Estados Unidos. Nós estamos até queimando aqui, porque tá cheio do Espírito Santo essa sala profética, esse encontro profético aqui hoje juntos. Então, todos os irmãos estão voltando, o Judson também vai voltar e nós vamos continuar falando sobre isso. A gente está falando da importância de sermos a verdadeira igreja de Jesus, né? O que o Senhor está fazendo, nos colocando dentro das nossas casas, restaurando o altar do nosso coração, o altar das nossas famílias, para restaurar o altar das igrejas, para que a igreja restaure o altar das nações. Somente a igreja pode fazer a diferença nas nações. E por quê? Aí eu fiz uma pergunta agora, por último, né? Por que as nossas nações ainda não foram restauradas? Será que não estamos guerreando da maneira errada? Será que não temos que restaurar o altar de dentro para fora? E aí sim o altar lá em cima será restaurado. De dentro de nós, de dentro das nossas famílias. É tempo de restauração, é tempo de liberar perdão, é tempo de resgatar relacionamentos, é tempo de maridos perdoarem suas esposas, esposas perdoarem seus maridos, pais se relacionarem novamente com seus filhos, né? E aí, tá me ouvindo agora, bem? Ixi, cortou o som. Tá aí. Tá sem som. Voltamos! Voltou? Aleluia. Voltou. Gente, deixa eu falar para vocês, aqui é assim, nós estamos na Europa, aqui o nível de batalha espiritual é outro. As lives aqui é assim, a gente vai orando, bota a intercessão toda para orar, porque essa batalha aí da internet, Aleluia. mas vamos embora. Eu estava falando sobre que eu fiz essa pergunta, né? Por que o altar das nossas nações ainda não foram restaurados? Talvez, será que nós estamos guerreando as guerras erradas? Será que nós estamos pensando que estamos lá na frente, em nossos ministérios, e as nossas famílias destruídas? Será que é isso que Deus quer? Será que Deus, na sua perfeição, na sua vontade tão perfeita, nos colocou dentro das nossas casas, para que aí sim, como igreja, tenhamos autoridade para tocar nações? Ele nos colocou dentro das nossas casas para restaurar uma autoridade que foi perdida. Não é? Porque os nossos inimigos, a gente pode estar guerreando lá nas guerras de Davi, nos campos de batalha, matando os nossos gigantes, com os nossos ministérios, nossas grandes igrejas, grandes ministérios, afazeres, nossas grandes empresas. Podemos estar vencendo gigantes, mas será que são esses que o Senhor queria que nós estivéssemos guerreando? E eu estava lembrando disso, Júlio, como Deus é perfeito nos caminhos. Nós estávamos no Brasil, em uma guerra contra os gigantes espirituais do Brasil. E nós estávamos como ministros, viajando, ministrando, profetizando, quando Deus nos parou e Ele nos falou: saia daqui e vá para as nações, vão para as nações. E nós chegamos, né, vocês, sabe, nós aqui, como missionários, começando do zero, e o Senhor nos parou, porque Ele já estava restaurando o altar do nosso coração e nos tirando do ativismo ministerial. Porque esse ativismo ministerial tirou o foco do que é realmente ser igreja, do que é realmente ser Davi do Senhor, né? Então, eu acredito que Deus está fazendo isso em nós já há 3, 4 anos, nós estamos já no campo, e agora está começando a fazer com toda a igreja. Quando nós chegamos aqui como família, a primeira coisa que nós percebemos é que o Senhor nos parou e nos colocou dentro das nossas casas para nos relacionar. Porque Exatamente. nós tínhamos tanto no Brasil, tantas atividades, e nós tínhamos tão pouco tempo com os nossos filhos, né? E é interessante que você deve se relacionar. Você deve perceber isso também, né? Que quando Deus faz isso, às vezes a gente luta
culpa, né? Você fala, meu pai, eu estou deixando de fazer a obra, eu estou abandonando o ministério, eu estou deixando. É. E eu acho que muitos irmãos pensam, não, eu estou dentro de casa, eu estou contraprodutivo. Ou Deus me colocou parado, eu estou contraprodutivo. Mas a Então, verdade é que agora que você vai ser produtivo, né? vamos Eu acho que o momento que nós vivemos, e eu penso, e eu creio isso com muita convicção, que o Espírito Santo está restaurando esses altares, né? E eu acho que essas linguagens proféticas são muito violentas. O profeta tem as linguagens proféticas. Restaura altar. Mas o que é restaurar altar? É isso aí que você acabou de falar. É voltar para casa, família, relacionamento, Ô, luz. Júlio, porque com que autoridade nós vamos ter para confrontar principados e potestades, ministrar sobre cura contra demônios que têm atingido a igreja? E dentro das nossas casas não há cura. Exatamente, exatamente. Então, eu creio que isso tudo que esse presente que Deus está dando para a igreja, né? Que a gente tem falado que é óbvio que é muita dor, é muita confusão, muita coisa que está acontecendo, mas está nos levando de volta para o Evangelho. Né? O que é realmente? Uma das coisas principais que veio no meu coração, acho que a gente conversou sobre isso logo no início de tudo isso, é que quando um terremoto acontece, alguma coisa é sacudida, a gente quer apegar a alguma coisa que é firme. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que a gente precisa pegar com mais firmeza aquilo que a gente aprendeu, aquilo verdade, aquilo que é real, aquilo que é princípio, né? E nesses dias eu sinto uma necessidade, e esse é o meu conselho para todo mundo que está nos ouvindo, para você, para quem estiver ouvindo depois, quando isso for gravado, é o momento onde nós precisamos apegar às verdades bíblicas, precisamos apegar aos fundamentos, precisamos apegar à palavra do Senhor, precisamos apegar ao senhorio de Cristo, né? Muito da nossa pregação, né? Eu estava falando com alguém ontem, eu pensando ontem quando eu caminhava, que as pessoas vão parar de rir para os profetas, porque os profetas não estão chegando com a sacolinha cheia de bala. Eles estão chegando com outro tipo de coisa. Estão chegando com carne, estão chegando com ensino, estão chegando com fundamento, estão chegando com... Meu irmão, seja marido de uma só mulher. Meu irmão, presta atenção na sua casa. Meu irmão, anda na luz. Meu irmão, seja verdadeiro. Meu irmão, fala a verdade, cada um com o seu companheiro. E são essas... seja íntegro, né? Então, são essas coisas que o Senhor está trazendo de volta. São essas coisas que o Senhor está nos preparando. As outras coisas, muitas coisas vão ser abaladas. E muitas coisas já foram abaladas. E muitas ainda serão abaladas. E nós precisamos correr e nos apegar. O que é real? Igreja não é ajuntamento. Igreja não é... eu sei que muitas pessoas vão ficar ofendidas comigo, mas igreja não é você viver de conferência em conferência, ou de evento em evento, ou convidando... Eu amo os cantores, né? Eu sou cantor, né? Deus me perdoa. Mas convidando cantores de cantores e cantores. Nós precisamos... Essas coisas são preciosas, são boas, mas sabe uma coisa? Jesus, ele não vivia de ajuntamento, aconteciam os ajuntamentos e ele ensinava, ele dava pão, mas quando ele queria realmente colocar algo profundo, ele chamava os discípulos e ele ensinava para os discípulos e ele explicava para os discípulos. Então Deus está levantando esses dias um senso de voltar a ser igreja. E o que é isso, igreja? Então, eu acho que essa questão que você falou sobre a família, pronto. É isso, o Senhor está sinalizando claro para isso, né? Muitos de nós vamos ter que parar coisas que a gente faz para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa saúde, para cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos fazer, eu fiz isso, né?
Deus falou, para, você precisa cuidar da sua saúde, para, você precisa quietar, para, você precisa fazer isso, outra coisa diferente. E você fica apavorado, Deus, o que o senhor está fazendo? O senhor está me matando? Não, estou pelo contrário. Eu estou te preparando para algo maravilhoso, para É um algo novo novo. level. Ele Exatamente. nos traz para o deserto. Eu falei com as mulheres hoje à tarde. Eu acredito que esse lockdown se tornou um deserto para muitos de nós, por causa da falta da comunhão, da consciência, mas que Deus nos leva para o deserto para subir o nosso nível de conhecimento de Deus e o nosso nível de maturidade. Nós Sim, nunca exatamente. saímos de um deserto igual nós entramos, iguais a nós Uhum, entramos. Igual. uhum, Nós sempre somos transformados. Lugar é deserto é lugar de confronto, lugar é deserto de queimar, porque o sol é uhum, quente, uhum. então queima a palha mesmo. Não é? Não tem muitos lugares para nos esconder, não tem vícios para nos apegar. Deserto não tem distrações, né? Não tem agenda humana. Então, o Senhor está nos levando para o deserto para nos preparar, aí, amassando no lagar, porque o que está por vir, agora eu quero entrar numa parte muito séria, que eu tenho ensinado nos estudos, o que está por vir ainda talvez seja muito pior do que nós estamos vivendo até aqui, e nós, como igreja, precisamos estar fortalecidos na oração, no jejum, na santidade, na palavra, no conhecimento e estudo da palavra, né? Então, a gente Uhum, precisa uhum. realmente fortalecer o que é ser igreja. Agora, uma questão que eu queria colocar, até eu quero convidar o pastor João para vir, que ele já está vindo depois do Zoom, da Zoom que ele fez. Nós não sabemos quando nós vamos voltar para o tempo, tá? Aqui no Brasil, eu sei que tem alguns tempos liberados em alguns estados. Aqui na Inglaterra, eles estão ainda comentando sobre setembro e outubro. Isso é muito sério. Nós sabemos que por trás disso tudo tem uma jogada política, governamental, que não entra hoje nessa live, mas nós podemos falar mais sobre isso depois, que eu tenho estudado sobre isso. Então, como igreja do Senhor Jesus, se nós não tivermos mais o nosso tempo para nos reunirmos, talvez nós vamos ter ainda por um pocotito de tempo, nós não sabemos quanto tempo ainda vamos ter os grandes tempos, ou se vamos ter por quanto tempo mais. O que nós devemos fortalecer hoje para que a igreja não seja abalada novamente se nos tirarem dos lugares de reuniões? Então, o que nós precisamos fortalecer hoje como igreja para nós sermos inabaláveis, independente de qualquer situação política, governamental, de qualquer lei que se possa levantar sobre nossas nações? O que a igreja precisa fortalecer hoje? E é isso que eu queria que você também falasse, porque eu sei que você tem autoridade para falar isso, porque você tem se reunido há mais de 10 anos com seus discípulos na sua casa, né? Te conheço há 20, e eu te conheço muito bem, que eu sempre segui você. Então, você tem autoridade. A igreja é muito mais do que esses nossos templos maravilhosos, do que as nossas bandas maravilhosas, do Uhum, que as nossas uhum. conferências abençoadas e ungidas. A igreja somos nós. É. Então, E, se nós e- fortalecemos as nossas casas, a oração, o estudo da palavra, o discipulado, o tete a tete, aqui ó, a igreja, aqui, ó, isso aqui é a igreja, né? Do outro lado, uhum. nós estamos cuidando dos nossos discípulos, fazer discípulos é o que nós vamos precisar fazer daqui para frente. E nós não precisamos de grandes tempos para fazer Uhum, discípulos. uhum, uhum. E interessante isso que você está falando, porque é uma das outras coisas que nós precisamos pensar nessa hora, né? No caso aí na Inglaterra, né? Em específico, eu quero que nós falamos muita coisa que o que é abalável é abalado. E o que não é abalado é a palavra de Deus, né? É, E, por exemplo, Apple comenta isso muito, né? A igreja do nosso século, a gente excluiu algumas palavras, porque são inconfortáveis da gente falar. Sofrimento, por exemplo, dor, né? Pobreza, né? amor. Necessidade. A gente fala que essas coisas, não, tá amarrado, com 7 cadeados, até coisa de crédito, Arrependimento, tá arrependimento. Então, são coisas que aí, quando você encontra e você passa por momentos na vida onde você passa por sofrimento, você pensa então que tudo que você aprendeu sobre o cristianismo é mentira. Mas a verdade é que
não é verdade. Né? A Bíblia diz, e o Evangelho deixa bem claro, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo falou, cara, eu levei tantas chicotadas, eu apanhei tanto. Eu estava falando ontem numa reunião de Zoom que eu estava, que eu amo o apóstolo Paulo e eu amo meu sogro, Thomas, vai completar 32 anos que eles foram para o Brasil, né? ECFO, né? Foi para o Brasil há 32 anos, agora na sexta-feira, com o missionário, largaram a nação americana e foram para o Brasil. E eu estava falando que eu e Eipo, nós encontramos muitos missionários de 30, 40 anos no campo, que são heróis para nós, né? E você olha para eles, eles estão amargurados. Mas você olha para Paulo, você olha para Pedro, eles estão terminando a jornada deles e ele fala, eu não sei se eu vou para o céu, se eu fico aqui. Eu já levei tanta pancada, eu já levei tanta paulada, eu já levei tanta chicotada. Mas eu sei que o meu viver é Cristo. Eu sou cheio de alegria. Então, que evangelho é esse que eles experimentaram? Que mesmo em tribulação, eles falam, porque essa leve e momentânea tribulação. Então, eu creio que Deus quer nos expor a verdade. Porque a verdade vai nos libertar. E a igreja, e você disse uma coisa que é muito forte, é que a igreja é maior do que prédios. Mas você vai perceber, e eu vi alguns estudos que você falou, escatológicos aí, né? Sempre citando Mateus 24, e o homem sempre quer trazer Jesus para um labor. Ele quer colocar labor, como que chama? Labor how you call it? Pôr uma estampa, pôr uma frase, né? Pôr uma placa em Jesus, né? A gente quer, we want to put a stamp, a gente quer pôr uma estampa, dizer isso aqui, né? Então, Davi falou, eu preciso construir um lugar para o Senhor. Você falou, você não sabe quem eu sou, Davi? Como que eu vou caber dentro desse lugar aí que você está construindo, filho? Então, quando nós queremos medir, é porque a nossa forma de pensar, a gente acha que a igreja ela é do tamanho do prédio que a gente constrói, mas a igreja é muito maior do que isso. Né? E a igreja é muito mais poderosa do que isso. Né? Então, sim. Se nós estudarmos o livro de Atos, a igreja de Atos, capítulo 2, diz que a igreja ia crescendo dia após dia, né? No compartilhar o evangelho de casa em casa. E quanto mais eles eram perseguidos, para onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Então, o evangelho foi se multiplicando por causa da perseguição. Exatamente. Então, nós esperamos esse grande último avivamento, um grande mover que nós vamos ficar 3 anos debaixo da glória de Deus, nós já fizemos isso. E quem sabe esse último avivamento vai ser a grande última colheita das nações. Exatamente. E que nós vamos realmente precisar pregar e as pessoas vão estar quebrantadas para receberem o Senhor, porque nós vamos estar vivendo debaixo de uma grande tribulação, de uma grande perseguição. A igreja precisa vida para realmente crescer, né? É verdade. E nós temos um entendimento de que avivamento é uma explosão emocional, né? E é muito mais do que isso, né? E interessante que quando os discípulos eram perseguidos, eu queria chegar nisso, né? Eu acho que uma vez que o Senhor está tirando os ornamentos, coisas que às vezes são boas, mas que de repente a gente fala, uau! Acabou a igreja, não tem mais prédio. Mateus 24. Eles viraram para Jesus e falaram, Jesus, olha esse prédio. Olha essas luzes. Olha... E aí, João? Não, quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo, meu filho. Com os homens. Agora, os pastores não vivem nas igrejas, vivem nas dunas, né? Glória a Deus. É isso aí, meu filho. Pastoreia as ovelhas, cuida delas. Mas que reflexão interessante essa aí, Júlio. Pode concluir. Pode continuar. Tá. Mas os discípulos falavam, Jesus, por favor, olha aqui, olha que pedra maravilhosa, olha que construção maravilhosa. E de repente Jesus vira para eles e fala, nenhuma dessas pedras vai ficar. Né? Tudo isso vai ser derrubado, tudo isso vai passar. Eu quero que vocês entendam que existem coisas eternas. Coisas eternas. Foi um choque para os discípulos, porque todo o evangelho, todo o entendimento deles girava em torno daquele prédio.
Eles E foi maravilhoso, né? Era uma Tudo idolatria. girou em torno daquilo, né? Então eles achavam que nada pode acontecer no mundo se não for naquele prédio, porque os pais dele gastaram muitos anos para construir aquilo, né? E foram muito tempo. Então Deus não vai fazer nada se não for nesse prédio. Aí Jesus vem e olha para aquilo e fala: eu destruirei isso e em 3 dias restaurarei. Aquilo ali surtou a cabeça dos irmãos. Tiraram. Surtou a cabeça deles, porque Jesus não é que Jesus desprezou, mas Jesus falou: deixa eu te mostrar uma coisa, filho, isso aí é bom, nos serviu, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estava falando uma coisa um dia desses, João, com uns amigos meus, eu falei: olha bem, Jesus, a gente falou, acho que foi na live que a gente fez aquele dia, Lili, falei assim, imagina os discípulos tentando convencer Jesus, jumentinho não, Jesus. Você é o rei dos reis. Tem que Jesus, ser uma cavalaria tem que ser emprestado não, Jesus. Tem que ser pelo menos, compra pelo menos, Jesus. A gente financia, a gente faz um leasing, a gente faz uma campanha. Ministro, profeta, você tem que andar de carro novo. Como que você vai ser um homem de Deus? Como você quer que o ministério nosso seja respeitado se você vem de jumento e um jumentinho emprestado ainda por cima e com essa cara simples, com essa coisa simples? A gente já tem um sotaque de Nazaré. O pessoal já olha pra gente igual aqueles mineiros que falam pão de queijo, nós fui. Mas nós mineiros. E Jesus não faz isso comigo, não. Vamos comprar um jumentinho, Jesus. Jesus falou, não. É muito assim. É emprestado. Né? Aí eles falam, Jesus, tá bom então, Jesus, agora é a grande ceia. A grande ceia, Jesus, essa é a ceia mais importante da história. Desde a fundação do mundo, todo mundo esperava o dia que o Senhor... O mundo espiritual espera o Senhor partir o pão. The Great Supper. Os grandes artistas vão pintar sobre essa ceia, Jesus. Michelangelo vai pintar sobre isso, Jesus. Então, por favor, a gente precisa... a gente precisa fazer uma coisa fenomenal. Vai entrar em descrédito. Jesus, o senhor tem que fazer a sua barba, o seu cabelo, porque não vai dar, vai ser pintado de verdade. Então, são boas intenções, Jesus aprecia, fala muito obrigado, filho, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso te dar carne, eu preciso te dar coisa eterna, eu preciso te dar o que você precisa nessa hora. Então, nesse momento onde nós estamos, eu acho que nós vamos nos encontrar, nós vamos nos reencontrar, nós vamos descobrir quem nós somos, nós vamos descobrir que, apesar de que os prédios são importantes, mas nós não somos definidos por um prédio, nós somos definidos por uma pessoa cujo nome é Jesus Cristo. Quem nós somos está conectado com a pessoa de Jesus. Né? Então, se a gente reúne no prédio, se a gente reúne debaixo de um pé de manga, se a gente reúne nas casas, se a gente reúne na estação do metrô aí de Londres, não importa. Aonde nós vamos reunir, nós vamos ser igreja. Porque a promessa dele é onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei. E ele nos mandou fazer discípulos. Né? Então, eu sei que muitos pastores não concordam até com isso, e eu amo eles, eu amo prédios. Eu gosto. Assim como eu gosto de um bom instrumento, de um bom som, de uma boa luz. João, como eu já sofri, às vezes, quando chega em alguma nação, no interior, Lira, você já deve passar isso. Os irmãos convidam você viaja 10 horas de avião, quando você chega lá, um microfone... Meu pai, você fala, é o diabo, não é possível. O microfone já é desafinado, problema. Então, é o anticristo, você pensa. Mas a verdade, eu gosto dessas coisas. Mas sabe uma coisa? Não são essas coisas que nos definem. Nós não somos igreja porque nós temos um prédio ou porque nós não temos um prédio. E nós nem somos melhores do que quem está no prédio porque nós reunimos em casa. Então, esse equilíbrio precisa vir. Né? Porque nós sempre queremos definir que o meu método é melhor do que o seu. Mas Jesus não veio para estabelecer um método, mas ele veio para estabelecer um reino. Um reino. E um reino, ele transcende as nossas estratégias ou métodos que são... E eu tenho o costume de dizer
que igreja, quando eu treino, falo com pastores, e eu estou muito feliz com esse tempo, porque tem algumas coisas que eu ainda não estou liberado para falar, mas na hora que Deus me liberar para falar, eu vou falar, mas o Senhor está nos empurrando para um lugar de relevância. Amém. Jesus está nos empurrando para um lugar onde nós vamos... nós vamos tocar as asas uns dos outros, e nós vamos ser igreja, né? E nós vamos ser corpo de novo, e aí nós vamos ser um exército novamente, e o Senhor vai nos levar para isso, e eu creio, e eu sei que existe muita insegurança, porque as pessoas estão com medo, né? Elas ficam com medo. Meu pai, se não tem um prédio, nós não somos igreja, não é isso. Nós somos corpo. Nós temos relacionamento. Qual que é o encorajamento que a gente pode dar para aqueles irmãos que estão tendo tanta dificuldade nesse tempo, assim, não encontrando as reuniões, não encontrando os cultos semanais? Tem muita gente que está se sentindo deslocado, até mesmo aquela motivação vai, sabe, dando lugar ao abatimento. O que a gente poderia dizer para alguns irmãos nesse momento, não é? E também, Judson, o que os discípulos sentiam pelo grande templo era idolatria, porque aquele era o lugar de adorar a Deus. E Jesus veio para mostrar e para provar que a adoração agora é dentro de nós, somos nós, né? Então, não importa se temos o templo ou não. Né? Eu não sei se você lembra. Eu lembro quando eu era criancinha, minha mãe era enfermeira, então às vezes você ficava doente, né, uma gripe, e às vezes minha mãe trazia sorvete, alguma coisinha para você. Isso era gostoso. Mas o que me curava não era a balinha nem o sorvete. O que me curava era a injeção que era dada. Né? Era a coisa. Então, muitas vezes a gente acha que muitas dessas coisas é o que nos cura, mas o que nós realmente vai nos curar é isso aqui. Olhar nos olhos um do outro. Esses irmãos, eu sei que muitos irmãos, o que eles estão sentindo, e eles ainda não descobriram, o que eles sentem é falta de relacionamento. O que eles sentem é falta de cuidado pastoral. O que eles sentem é falta de relevância, de ser corpo, né? E eu acho que nós vamos redescobrir. Jesus. Isso aqui é doloroso. Não quero que ninguém fique ofendido comigo, mas eu acho que nós vamos descobrir que a igreja onde a plataforma é uma mesa é o melhor lugar para se estar. Né? É o melhor lugar para se estar, porque cada um tem uma porção, cada um tem uma parte, né? A igreja onde os pastores não são apenas aquela fonte que vê um tanto de sanguessuga sugar, mas ele é apenas que vai treiná-lo para que ele frua naquilo que Deus tem para ele. Então, esses irmãos que estão em casa, eu quero dizer para eles, meu irmão, perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Jesus está aí dentro da sua casa. Jesus está aí junto com você, a presença dele está aí junto com você. A ceia do Senhor pode ser celebrada aí, porque se você não pode, seus pastores vão te orientar, você pode celebrar junto com a sua igreja aí, está em aliança com a sua igreja aí, está em comunhão. E eu tenho uma palavra para os pastores também, né? Pastores, agora é a hora de você ir para o Zoom, né? É a hora agora de você pastorear suas ovelhas, é hora de você ir atrás delas, é hora de cuidar delas, é a hora de você se tornar pastor, né? E eu penso assim, isso aqui também vai ser controvérsio, né? O pessoal diz, Judson, as pessoas estão morrendo no hospital porque estamos de quarentena. E os médicos estão em casa porque eles têm medo de sair, porque tem quarentena, não pode sair na rua. Aí você diz, eu não estou entendendo, o médico tem que sair de casa, ele tem que cuidar dos pacientes. Então, os pastores são médicos da alma. Então, eles têm o Zoom, eles têm outras ferramentas que eles podem usar para cuidar, e esses irmãos podem ser cuidados e ser cuidados também. Somente os pequenininhos, né? As ovelhinhas fracas, elas vão ser cuidadas. Agora, tem as ovelhas que estão gordas, né? Essas precisam oferecer alimento às outras. Essas precisam descobrir que elas não são mais bebê
e que elas podem cuidar dos mais novos, né? Então, é a hora onde os pastores vão falar, sabe de uma coisa? Não dá para fazer sozinho. Eu preciso que você também trabalhe, meu irmão. Eu preciso que você também sirva. Eu preciso que você também ligue para alguém. Eu preciso que você também visite alguém. Eu preciso que você também cuide de alguém. Eu preciso que você também, porque nós descobrimos que o reino de Deus não funciona sozinho, né? Eu estava falando hoje com um amigo meu, João, isso é muito interessante, eu acho que é uma das revelações mais importantes para a igreja, né? Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Parece que a criação é uma decisão dos céus, de uma equipe, né? E de repente o Senhor cria o homem. Aí o irmão me perguntou uma coisa hoje sobre a criação da mulher, né? E eu falei com ele, talvez quando o Senhor criou a mulher, ele disse, sabe de uma coisa? O homem está governando o jardim, mas a melhor forma de governar é em equipe. Então, deixa eu gerar uma companheira para que eles funcionem assim como os céus funcionam. Você entende a profundidade disso, né? E o Senhor disse, apesar de que existem funções, mas eles funcionam como equipe. E eu estou crendo que nós vamos ter uma das maiores descobertas de que a igreja funcionando em equipe, onde não está tudo sobre um homem só, sobre duas pessoas só, mas nós somos corpo, nós vamos descobrir que é mais proveitoso, é mais maravilhoso e é mais precioso quando nós falamos, estamos fazendo aquilo que Deus está nos mandando fazer. E eu creio que vai ser muito bom, vai ser precioso. E tem também uma palavra tremenda, essa palavra que você deu para os pastores, mas eu fico pensando assim, será que Deus criou pregadores, né? Nos 5 ministérios da igreja não tem só pregadores, nós somos pastores. Nós não somos pregadores ou coaches do evangelho. Nós não precisamos de um púlpito para o nosso ministério funcionar. Nós somos pastores, somos profetas, pastores. Então, nós não precisamos de estrutura nenhuma para que o evangelho verdadeiro de Cristo seja estabelecido. E eu acho que isso aí é muito precioso que você está falando, porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente já conversou sobre isso. Alguns irmãos falaram, Judson, tem gente falando que Deus acabou com os profetas. Eu falei, não, pelo contrário, os profetas vão ser mais úteis agora, porque eles vão abraçar fundamentos. É verdade. E porque, o que acontece? O Senhor tem falado conosco que vem uma onda de pastores no meio da igreja. Só que a nossa visão, né? A palavra que eu vou falar aqui chama-se paradigm shift. Essa é a palavra que eu estou usando com alguns irmãos. Há uma mudança de paradigma. O que é um paradigm shift? Por exemplo, a maneira como nós enxergamos. Se eu coloco um óculos verde, a minha grama vai parecer verdinha. Mas algumas coisas vão parecer que estão mofadas. Né? Esse é um paradigm, esse é um paradigma. Então, para nós entendermos o reino, nós precisamos ter um paradigm shift. A gente precisa ter uma mudança de paradigma e colocar a visão do reino. Nós precisamos enxergar como os céus enxergam. Por exemplo, isso que você acabou de citar. Nós temos um paradigma do que é pastor. É o cara que veste uma roupa bonita, que prega na plataforma. Tem pastor modelo também, né? Então, ele prega na plataforma e ele faz isso. Mas o que a Bíblia chama, o que é pastor na cosmovisão bíblica, no paradigma bíblico? Então, eu acho que isso é o que o Senhor está restaurando. Né? E sobre isso, não que o pastor não pregue, né? Ele prega, ele ensina, ele é apto a ensinar. Mas a nossa visão do que é reino, né, precisa ser equilibrada, né? Precisa ser voltado para a Bíblia, né? Por exemplo, o pastor, ele cuida de ovelhas, né? Ele ama pessoas. E existem muitos irmãos que estão dentro da igreja que tem o chamado pastoral, mas eles falam, eu não consigo falar alto. Eu não sonho em pregar, eu não sonho em pegar no microfone. Aquele rapaz ali E foi muito distorcido isso nesses últimos décadas, né? O qual também a igreja só ungiu pastores e não ungiu profetas. Então, eu acredito que nesses últimos dias o Senhor vai haver uma restauração dos 5 ministérios, não é?
onde o altar da adoração será restaurado, então o ministério profético vai ser restaurado, então o Senhor está levantando uma nova geração de profetas, não aliançados a Baal, não aliançados a Jezabel, porque os profetas de Jezabel eram comprados e profetizavam somente o que Jezabel queria. Então eles profetizavam em favor da idolatria e da prostituição. Então, uma nova geração de profetas que o Senhor, claro, a nossa geração incorruptível, né? Aqueles que permanecerem incorruptíveis, mas é uma nova geração para os últimos dias que não vai abrir mão de pregar sobre o arrependimento. Sim. Né? E outra coisa, Lília, que eu acho que é muito bom, acho que é muito bom você falar isso. Eu creio que os 5 ministérios vão funcionar. E os 5 ministérios são para... Olha, Efésios 4 diz que Deus deu ele para a igreja. Então, me desculpa os profetas que não estão conectados com ninguém, mas é complicado isso. É né? muito sério. A sua autoridade está conectada àquele homem que virou para Jesus e diz assim, olha, pode só dizer uma palavra, porque eu também sou submisso a alguém. Né? Então, eu acho que o ministério profético, como ministérios apostólicos, como mestres, como pastores, nós temos que estar vinculados à igreja, nós temos que estar ligados. E quando eu digo igreja... né, exatamente. Né? E eu falo, eu creio que é conectado com o corpo. Né? Nem é a instituição em si, mas nós somos conectados com o corpo e servimos a igreja. E estamos aqui não para... Isso aqui é outra coisa que é dolorosa, né? Mas por muito tempo eu assisto homens querendo afirmar, nós, né, sem querer, né? Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou isso. E a gente briga, portanto, para que nós sejamos reconhecidos, quando na verdade é apenas uma função para servir, para lavar o corpo, para que o corpo se torne profético, para que o corpo se torne profético, para que o corpo se torne pastoral, para que o corpo se torne evangelista. Então, quando nós descobrimos quem nós somos, nós nos deslocamos, que foi o que a gente falou no início, né? A gente se desloca para debaixo da nossa bandeira. Nós começamos a funcionar na função, a igreja vai se tornar profética, apostólica, evangelística, cheia de ensino, né? Então, nós vamos estar equipados, pastoral, cuidando uns dos outros. Né? Então, é a igreja equilibrada, a igreja madura, que se move como um exército. Isso vai ser... Nós já ouvimos uma palavra sua, acredito que foi sua em uma das conferências proféticas, que a igreja que não tem os 5 ministérios, ela é manta. Né? Porque o pastoral não funciona sozinho, ele precisa do profético para apontar o caminho. O profeta aponta o caminho para as ovelhas, o pastor atrai as ovelhas para o caminho, o apóstolo abre o caminho para as ovelhas passarem, né? O mestre ensina as ovelhas a desviar das pedras, desviarem das pedras. Então, assim, cada um tem uma função tão linda. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que a gente pode terminar, já nós podemos terminar a live, porque são muitas palavras, a gente tem que fazer mais, né, Gilson? A gente nem tocou no assunto dos últimos dias hoje. Mas a gente queria fortalecer e motivar os irmãos a se voltarem para suas casas, no sentido, se nós não temos templos e não sabemos até quando nós vamos ficar sem eles, e tanto quanto tempo nós vamos nos reunir também dentro deles, vamos fortalecer então as igrejas nas casas, seja home groups, home church, não importa o connection group, que aqui a gente chama de connection group. Vamos abrir as portas das nossas casas para reunião de oração, para reunião de estudo da palavra. Muito importante nós estudarmos a palavra hoje. Nós não sabemos, irmãos, pelo estudo que eu já estou dando, vocês já sabem, até quando nós vamos ter as nossas Bíblias nas nossas mãos. Vamos ler a palavra, vamos comer essa palavra. Vamos adorar juntos nas nossas casas. Vamos abrir as nossas casas para ser igreja. Né? Porque, não estou indo no culto, não estou recebendo porque o templo está fechado. Deixa o templo fechado, abre a porta da sua casa e deixa o Espírito Santo fluir através de você para a comunidade, para os seus amigos. Então, muitos de nós tínhamos medo de abrir as casas, porque também moramos em países de perseguição, alguns moramos perto de muçulmanos, aqui temos muitos muçulmanos.
Então, ai, minha casa, nós vamos fazer barulho, os vizinhos podem incomodar, a rainha pode chamar atenção. Mas cada um de nós temos uma justificativa de não termos aberto as nossas casas ainda. Mas será que não é um momento que Deus está puxando a orelha da igreja e dizendo, olha, vamos fortalecer os fundamentos dentro de casa? Uma das coisas que eu vejo tão importante também nesse tempo, né, Judson, é que a gente precisa lembrar de que ser cristão é ter essa compaixão. Jesus, ele viu aquela multidão e ele disse, essa multidão vive como ovelha sem pastor. Nós precisamos olhar com o mesmo coração hoje para tanta gente que precisa de ajuda, de suporte, de encorajamento, de intercessão. Nós não podemos ficar imaginando que a dificuldade que a gente está enfrentando é a maior de todas. E essa, às vezes, é uma tendência. As pessoas ficam achando que aquela batalha que elas estão enfrentando é a batalha do mundo. Na verdade, o vizinho do lado às vezes está um pouco maior. Eu vinha falando com alguns irmãos hoje, olha, nós precisamos, enquanto a gente luta a nossa batalha, enquanto a gente luta para vencer os nossos desafios, nós precisamos lembrar de muita gente, de muitos irmãos que precisam das nossas intercessões, das nossas orações. Então a gente tem que ligar para alguém, a gente tem que abençoar alguém, a gente tem que interceder por alguém. A gente tem que passar na frente da casa de alguém, tirar uma foto, eu estou aqui, estou orando por você. Exatamente. Ser igreja, né? Vencer as barreiras e mostrar compaixão, demonstrar o amor. Exatamente. João, isso é tão precioso, porque você falando isso, cara, meu espírito se agita de alegria, porque é para isso que o Senhor nos chamou, né? Para esse tempo. É agora que a gente é igreja. Quando a gente tem muito pão, e a gente fala, eu dei um pão de oferta, mas quando você tem um e você divide, a Bíblia não fala para você dar o pão que sobra, mas dividir o seu pão. Quando você está morrendo de medo, e mesmo assim você sai, sabe? Isso que é maravilhoso. Né? O pessoal fala, Judson, vocês viajam o mundo, ou viajaram o mundo todo, fazem coisas, vocês são heróis. Não, a gente faz, eu morro de medo. Eu falava com o irmão, você não tem ideia, cada vez que eu subo para pregar uma mensagem, eu estou morrendo de medo, eu estou desesperado. E hoje, então, toda vez que eu faço live, eu detesto, mas sabe por quê? Porque a gente faz por amor. Então eu fico pensando, isso que você falou mesmo, é hora da gente dar, é hora da gente ligar um para o outro. É hora da gente dizer, meu irmão, você está precisando do quê? Irmão, você está precisando de alguma coisa. É agora que o mundo vai enxergar a igreja, é agora que o mundo vai ser curado. É agora que o mundo vai enxergar Jesus. Né? Isso é muito interessante, porque agora que o nosso vizinho, você falou até muçulmanos e tudo mais, é agora que o nosso vizinho vai receber Jesus. Porque você vai bater na porta da casa dele e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Né? Você está precisando de comida? Você não vai chegar com aquela postura do crente, né? Você vai para o inferno, seu vagabundo, e agora você vai falar, você está precisando de ajuda? A compaixão. Você está precisando de amor, você está precisando de misericórdia. Então, nós vamos encontrar esse caminho de volta pela compaixão, João. Você está absolutamente certo. Porque a Bíblia não mostra, por isso que a gente começou a falar, são vários fundamentos e princípios, né? E um dos que Jesus falou, eles vão conhecer vocês pelo amor como vocês amam um ao outro. Pela maneira como vocês têm compaixão pelo outro. E não a igreja não é a casa dos super-heróis, é a casa de filhos que foram perdoados e que somos frágeis. Meu sogro tem uma frase que ele fala, há muitos anos ele fala que nós somos mendigos tentando mostrar a outros mendigos aonde encontrar pão. Né? A gente tem usado essa linguagem desde que começou essa pandemia. Um dos textos que o Senhor nos mostrou foi daqueles 4 leprosos, né?
E um amigo meu agora de Mato Grosso, o João, um profeta lá, ele tem me falado sobre isso, e é um texto que está muito forte no nosso coração. Ele falou, Judson, ele mandou uma mensagem, será que Deus vai entregar a chave para essa hora na mão de 4 leprosos? E homens que não podem ser celebrados, porque aqueles leprosos não podiam ser abraçados, não podia tirar selfie com eles, Líria, né? Porque eles eram leprosos, eles não eram celebrados. Aqueles homens eram os homens que, mas de repente, no momento do caos, a porta de escape foi entregue através daqueles 4 homens. E ele falou até uma coisa muito louca, que foi o João que falou comigo, esse profeta, ele falou, será que um daqueles leprosos não era Geazi, né? Que ficou leproso, depois mais tarde ele foi visto curado, falando na frente do rei, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem eram aqueles homens, né? Então, eu acho que nessa hora, eu vou ser sincero para vocês, nessa hora, não são, e eu quero falar essa última coisa, a gente tem que terminar, né? Nessa hora, eu acho, João, que não são grandes ações poderosas que vão mudar, mas são pequenos atos de justiça e de compaixão. Eu falei isso várias vezes, eu sou 100% a favor dos grandes movimentos de oração. Eu sou um dos que sou a favor disso e creio em grandes ajuntamentos de oração, mas eu quero dizer que nada substitui você entrar dentro de casa, fechar a sua porta e desligar seu celular. Não mostrar para todo mundo que você está orando. Sabe? Porque às vezes a gente fecha a nossa porta e a gente vai para o live. Gente, eu estou orando, agora Deus vai fazer. Mas Jesus falou, não, a chave da oração é fecha a tua porta. E teu pai que te vê em secreto. A chave para prosperidade é que a sua mão direita não veja o que a sua mão esquerda está semeando. Então, na hora que a igreja entendeu o poder, meu Deus, que coisa maravilhosa, o poder escondido no anonimato. É verdade. Quando esses irmãos, alguns de nós estão achando, vai vir um grande pregador e vai resolver o problema. Não, vai vir esses irmãos que estão aí, ó, nos ouvindo aí agora, que ninguém sabe quem é. Que não param de clamar, que passam as madrugadas acordados. Exatamente. Irmãos que estão orando, que ninguém sabe que eles estão orando. As irmãs que estão clamando de porta fechada. Pastores que estão lá no sertão do Brasil. E eu conheço alguns deles que ninguém sabe o nome deles. Irmãos que estão nas nações perseguidas agora. Irmãos que são perseguidos. Irmãos aí em Londres. Que não sabe o que vai comer amanhã, mas hoje ele divide o prato dele com o seu vizinho, que nem crente que é muçulmano, ou é ateu, ou é uma outra coisa. Meus queridos, esse é o reino de Deus. São essas coisas que vão aplacar a ira do Senhor. São esses atos de justiça que vão mover a compaixão da graça do Senhor. Porque quando o Senhor vê você agindo, ele fala, ó, esse é o meu corpo. Essa é a minha igreja. Então, eu creio que antes da gente descobrir qual novo método que vai bombar no mercado, nós precisamos descobrir o Cristo em nós, é a esperança da glória, os atos de justiça, o amor pelos pequeninos, o amor pelo perdido. Nós precisamos voltar a chorar. É verdade. E ter compaixão uns dos outros. Então, eu quero dizer que a chave, é isso que você falou, João, é por aí. A chave é amar. É amar pessoas, é selar os nossos lábios. Nossa igreja, qualquer tipo, qualquer família. Todas as religiões. Nós precisamos selar o nosso lábio e parar de falar mal um do outro. Nós precisamos selar os nossos lábios e parar de criticar o ministério dos outros. E julgar. E nós precisamos mostrar quem Jesus é. Ele é cheio.
Eu fecho os meus olhos e eu penso quem eu vejo. Eu vejo Jesus. O que que ele vê? O que que você vê? Ele é cheio de compaixão. Compaixão. Ele é cheio de misericórdia. Ele é encharcado de graça. Ele emana salvação. Quando eu penso no Evangelho, eu não penso. Eu tinha até preparado algo que a gente ia compartilhar sobre o texto, mas o que o senhor me falou no início desse ano, em fevereiro, foi: Judson, está na hora de vocês erguerem um altar, mas esse altar não é um altar para estabelecer a morte dos ímpios, mas para quebrantar meu coração, para que a minha graça venha sobre a igreja. Então, esse altar dentro de casa é onde nós reconciliamos uns com os outros. Sabe o que eu ouço o Senhor dizendo nessa hora? Ele diz: é tempo de reconciliação. Não é tempo de amaldiçoar, não é tempo de maldizer, não é tempo de maldizer dos nossos governantes, não é tempo de maldizer dos nossos oponentes. É hora de nós amarmos, é hora de nós estendermos, é hora de nós entendermos compaixão, é hora da gente... sabe, eu temo que o evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho bíblico. Porque Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. A força da igreja não está na altura que nós pregamos, mas está no tamanho da nossa compaixão. Tem crente que fala: eu não levo desaforo para casa. Para casa do Pai você não vai levar desaforo, meu irmão, porque nós deveríamos, na verdade, virar a outra face. E o Senhor está nos ensinando um evangelho da justiça dos céus. É a hora de João, Deus está nos dando ferramentas novas, João. Amém. Deus está nos dando ferramentas novas. Ele está restaurando aquilo que nós perdemos. Eu não sei porque eu sinto o Espírito Santo encharcando o meu coração. Sabe, muitas pessoas vão para a Europa achando que eles vão levar o mesmo modelo eclesiástico que eles tinham. Sabe, vocês vão trazer o modelo eclesiástico que está nos céus. A igreja aí vai se manifestar. Jesus tem uma estratégia para vocês nesses próximos meses, nessas próximas semanas, e ela vai se manifestar. O Senhor falou comigo: Judson, vocês estão procurando o meu corpo no túmulo, mas o meu corpo não está mais no túmulo. O meu corpo está na Galileia. Ele vai se manifestar lá na Galileia. Sabe? A igreja não vai se manifestar mais no túmulo. A igreja vai se manifestar lá na Galileia, porque ela está viva. É um modelo novo, de uma maneira diferente, de uma forma diferente, mas nós insistimos em procurar Jesus no túmulo. E o anjo diz: eu já removi a pedra, estou assentado sobre a pedra. O Espírito Santo já ressuscitou o corpo e ele está vivo. Vai aonde o corpo está. Vai aonde o corpo está. O Espírito Santo está nos chamando. Eu ainda não tive tempo de liberar essa palavra, mas o Senhor está para surpreender a igreja. A igreja vai aparecer forte, amém, viva, em um outro lugar, de uma forma que a gente não pensava. E você vai pensar: mas que garrafa é essa? Essa garrafa é diferente, mas o vinho que está dentro eu conheço. É o vinho do Cordeiro. Que formato é esse? É diferente. Eu nem compraria, porque é esquisito, é estranho, eu não gosto. Eu quero a garrafa velha. Mas o Senhor fala: filho, prova o vinho. E aí depois nós conversamos. Fecha os seus olhos e prova o vinho. Fecha os seus olhos e prova o vinho. Prova o vinho. Prova o vinho. O Senhor está nos chamando para crer nele, para confiar nele. Amém. Sabe, eu acho que é por aí. Eu acho que esse caminho da compaixão, João, é a graça e a compaixão, brother. É isso aí, é isso aí.
Pregamos demais hoje, né, Lília? Empolgamos. Que lindo ter Te sido cataramana, xuria. tão profundo, profético. A gente tem o mesmo coração, né, Júlio? O mesmo entendimento, porque somos filhos dos mesmos pais, né? Martin e Jambu, sempre honramos eles, fomos gerados por esse avivamento no Brasil. E eu acredito plenamente que nós temos que celebrar hoje essa grande compaixão que Deus tem nos dado, esse tempo para nos redimir. Ele está dando tempo para a redenção da igreja. A igreja estava perdida, a igreja estava como uma prostituta, procurando seus amantes, procurando o seu bel prazer. Mas o Senhor está dando um tempo redentivo para a igreja se tornar verdadeiramente a noiva. E nós estamos vendo esse tempo, e nós estamos nos tornando essa noiva apaixonada, primeiro amor, santidade, purificação, a essência de ser igreja de Jesus. E não são os grandes templos, mas fazer discípulos. Ser igreja verdadeira. Igreja verdadeira. Fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. E para isso que nós estamos aqui, cada um de nós nas nossas nações, né? Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor venha abençoar o Judson aí. Como missionários do Senhor, que o Senhor dê a eles visão, Senhor, propósito ali, Senhor, também nessa nação tão profética, Senhor, que sejam dias da manifestação de compaixão, de atos de justiça, palavras proféticas sendo liberadas, pedimos a autoridade de Elias que está sobre a vida do Judson, sendo liberadas palavras sobre a tua igreja, sobre a tua casa, de restauração, de redenção da tua noiva, Senhor. E sejamos essa voz dos amigos do noivo, Senhor, essa voz de João Batista nesses dias, chamando a noiva, despertando a noiva para o grande dia, Senhor. Deus preparando a noiva, tornando a noiva, Senhor, limpando, Senhor Deus, a noiva, Senhor Deus, preparando a noiva para o grande dia, para o nosso grande dia. Pai, ajuda-nos a sermos esses pastores, Deus que ama as ovelhas, as mais difíceis, Senhor Deus, as mais fáceis, a esses pastores de compaixão, ajuda-nos a ser esses profetas, não nos deixe nos calar, que sejamos essa voz, Senhor Deus, que clama no meio do deserto, Pai. Abençoe o Judson, continua abençoando esse chamado, Senhor, profético, pastoral de Judson April. Abra caminhos para a igreja, abra caminhos, aplane o caminho, e Senhor, nos prepare por aquilo que ainda está por vir, uma obra grandiosa, um grande avivamento. Senhor, Senhor, a última grande colheita nas nações. E nós queremos estar, Deus, fazendo parte deste tempo histórico, Senhor, e profético da tua igreja. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, gente. Amamos vocês, viu? Um grande abraço. Eu também, Júlio. Um abraço carinhoso. Obrigado, querido. Tchau. Obrigado pelo tempo. Um beijo carinhoso. Somos família do Senhor, somos igreja. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja na paz da terra, obrigada, Jesus, por esse tempo tão profético. Vamos estar aqui. Amém? Vamos deixar a live salva, gente. Então, vocês compartilhem as lives, a primeira, que já está postada, e essa segunda. Não deixem de compartilhar, porque é tremendo aquilo que Deus nos falou hoje e ainda está aqui, né, o fogo do Espírito Santo queimando dentro dos nossos corações. E sejamos essa igreja verdadeira de Jesus. Amém? Continue beijo, seguindo. Deus abençoe. Os nossos, sempre nós temos as lives todas as semanas. Siga aí o Lagoinha London e deixe Deus ministrar a sua vida. Toda sorte e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. E vamos ser igreja. Vamos ser igreja do Senhor e avançar. Amém. Beijo, faça a sua parte, faça discípulos, cuide e ame. Amém. Deus abençoe, Lagoinha London, e a todos do Brasil. Deus abençoe, gente. Vamos postar aqui para vocês.